Mais um Elas Falam Tudo no Ar e eu estou aqui com a minha parceira Juliana Budke e hoje vamos receber um convidado muito especial. Ele que atuou em 16 novelas, 5 filmes e 10 peças de teatro. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Marcos Tardim. Obrigado, Elaine, Juliana. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E hoje nós vamos falar tudo aqui. Todos os nossos convidados que sentam aqui, eles contam tudo e contam ainda segredinhos do futuro. Queremos saber tudo sobre você, sobre a sua carreira. 20 anos aí trabalhando na carreira artística. Vamos começar perguntando como que aconteceu tudo, né? Desde o início. Desde o início, você queria ser ator? Como é que aconteceu? De repente apareceu um papel, alguém te indicou? Como é que foi? Conta aí pra gente. Na verdade, nunca imaginei que seria ator quando criança, quando moleque. E fui atleta profissional de bodyboard até meus 23 anos. E aí, não, 21 mais ou menos, ali 22. E aí eu parei de competir. E eu, muito à vontade, sempre com as câmeras. E o pessoal falava, pô, você tem que fazer teatro, você tem que fazer teatro. E eu comecei a fazer umas coisas de teatro. Uhum. E eu lembro que assim que eu parei de competir, eu tive um convite do Shoptime, canal de vendas. Sim. Na época tinha um programa Personal Training, vendas de aparelho de ginástica, musculação, que apresentava era o Mauro Jasmin e a Fabiana Boal. E a Fabiana, que foi companheira minha de equipe numa linha de óculos esportivos, ela jogava futevôlei profissionalmente, falou, Marcos, você não quer trabalhar com a gente lá? Eu falei, como assim? Não, você já foi várias vezes no programa, você vai apresentar os produtos e a gente vai fazer umas perguntas para vocês e você vai bater um papo com a gente e tudo mais, e assim vai fluir. Isso você tinha quantos anos, Marcos? Tinha 21, 22. Mas chegou a cursar alguma faculdade, alguma coisa? Sim, estava fazendo. Já tinha me formado em administração de empresas. Estava trancado ali para finalizar, mas já tinha concluído. E aí eu falei, legal, vou. E aí, como era um mundo completamente novo, diferente e estranho, né? Estúdio, câmeras, aquela coisa toda, eu falei, vamos matricular num curso de interpretação para TV. Ah, que bacana. Me matriculei no curso da Sininha de Paula, lá no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. Uhum. Cheguei lá achando que ia ter noções de câmera, né? Posicionamento e tal. Texto, cena, vamos gravar. Falei, como assim? Já vamos começar. 1, 2, 3, gravando. E a galera era muito legal, tinha um grupo bacana, Juliana Araújo, Viviane Araújo. Tava lá? Era desse grupo, tinha uma galera legal ali no grupo. E eu falei, beleza, vamos lá. E curti, estudei, decorei, fiz. E gostei da brincadeira de ser um outro alguém que não sou eu. A partir dali eu saí desse curso, isso foi abril de 2001. Falei, quero fazer faculdade, graduação. Uhum. E me matriculei para fazer a graduação em artes cênicas, né? Comecei pelo curso profissionalizante, depois fui na sequência na graduação e foi aí que começou o caminho. Em 2012 eu já comecei a trabalhar como ator num projeto meio que semi-profissional de teatro. 2003, aí sim, já um primeiro projeto profissional. Meu primeiro cachê foi julho de 2003, Teatro do SESI, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, direção de Alexandre Mello. Fizemos uma temporada bacana de 2019. Que felicidade. Mó barato, né? E aí a coisa foi acontecendo. Sim. E eu fui entendendo que aquele era o caminho que eu queria realmente seguir, escolhi. Cheguei a trabalhar com administração de empresas antes. Mas... Meio que num paliativo ali, né? Enquanto estava fazendo artes cênicas. Mas não era o que me fazia vibrar. Você é filho único? Sou filho único. Teus pais te apoiavam nisso? Não. Pai e mãe nunca que acham tu fosse pra administração. Ator é profissão, com muito certeza. assim. Eles querem as profissões convencionais, né? Que teoricamente tem aquele medo. E, de fato, é uma profissão muito difícil. Todas são mais são. conservadores. Todas são, mas a profissão do ator, ela é um desafio diferente. Ela exige uma vocação que foge de um contexto convencional. Nós não temos um caminho pré-determinado para seguir. Tudo pode acontecer. Acontece... Hoje tu tá aqui, a gente até perguntou isso acho que foi pro Daniel, né? Tem um dia que tu é o galã da novela e que tá tudo bem. Daqui a pouco, na metade do ano, já acabou a novela e tu não sabe pra onde tu vai. Daniel Del Sarto falou isso. Exatamente. Na verdade, é uma escolha de um ofício que diz respeito ao processo de autoconhecimento e de desenvolvimento da tua capacidade expressiva enquanto artista. Uhum. Esse é o ofício do ator.
que não necessariamente está vinculado só à televisão e ao Sim. audiovisual, né, que hoje tem diversos desdobramentos. E nem ao teatro só ou ao cinema. Isso inclui, eu acho, mídia, né? Inclui- Total. Até para jornalista também, você colocar a cara ali todos os dias para fazer um telejornal, você Sim. passa por isso. O ator é um comunicador É. que se propõe, através da arte da cena, arte cênica, arte dramática, se expressar Naquele construindo personagem. dramaturgias, narrativas, personagens, histórias. Isso é muito amplo. Isso tem muito a ver com o processo individual também de cada um. Só que a gente vive num contexto onde se é pensado muito a escolha profissional em relação a retorno financeiro, a salário, a conquistas materiais, né? E o que a gente vê hoje, infelizmente, são muitas pessoas em profissões frustradas, Sim. infelizes, porque não fazem aquilo que se Realmente reconhecem gostam. realizando, né, no dia a dia, mas fazem por conta de um salário, por conta de uma segurança. Sim. E a profissão do ator, ela já desconstrói isso de cara. Porque se existia até um tempo atrás, nós estávamos conversando antes de abrir a gravação, alguma segurança, que era a televisão que Hoje em trazia, dia, basicamente a TV Globo, durante décadas, né? A Record retomou o núcleo de teledramaturgia em 2005, né? Então tem aí 18 anos, né? Que retomou o núcleo. E que também criou algum tipo de empregabilidade. De segurança ali, empregatício. Em geral, o ator, ele vive projetos. Daquele momento. Tem Daquele tanto no momento. teatro, né? Espetáculos, temporadas, terminou, então vem um próximo. E os trabalhos em companhia são assim, as companhias estão sempre procurando o próximo projeto, o próximo trabalho, desenvolvendo o próximo espetáculo. Você tem que estar toda hora em movimento fazendo e já fazendo pensando no acontecer. outro. Toda hora, toda hora. Sabendo que aquele personagem pode acabar, que você pode ficar desempregado, ficar meses sem receber. Exato. E como é que Exato. foi? E como é que foi para vocês do mundo artístico a pandemia? Porque assim, na pandemia parou tudo, né? Foram 4 meses que a gente estava conversando. 4 meses que tudo parou, ninguém gravava, ninguém fazia nada. Como é que foi esse retorno? Como é que foi esse tempo que vocês ficaram aí sem poder trabalhar? Eu estava com um espetáculo em cartaz e terminamos umas temporadas no Rio, fizemos 3 temporadas no Rio e apontava um caminho para começarmos a viajar e tal. Quando veio a pandemia, interrompeu tudo, bateu um pânico geral. Desespero, acho que em todo mundo, né? Todo mundo. Mas diferente, porque o ator, ele depende do público, ele depende da aglomeração e ele é autônomo, né? Então não tinha que... Tudo bem, beleza, a galera que estava contratada na televisão Tava recebendo. estava recebendo de stand-by, mas e o público de teatro, né? Galera que trabalha em teatro e que depende de estar em cena. Do espetáculo para poder receber. E aí bateu um pânico geral e aquilo, a gente começou Ficou todo mundo sem receber, igual a galera que fazia eventos, né? Também, Não tinha mais evento, não tinha mais show, não tinha mais nada. Também. Eu já logo me mobilizei e coloquei o nosso espetáculo em cartaz online. Legal. Mas daí vocês gravavam Mas aonde? isso que eu ia Tava perguntar. gravado? Como é que Não, foi? nós começamos a experimentar, éramos 2 atores em cena, então escolhemos um recorte da peça, que a peça acontecia muito num recorte de 4x4 e 2 atores sentados no banco. Nós escolhemos aquele recorte para trabalhar o texto todo, ela na casa dela, eu na minha. E depois vocês juntaram. Então, na verdade, ficamos entendendo como nós construiríamos esses eixos para dar a sensação que nós estávamos um do lado do outro. E fomos entender como a gente colocaria em cartaz no Instagram. Fizemos no Instagram. Oh, que bacana. Telefone na horizontal, vão para um lugar escuro, apaguem as luzes, coloquem fone de ouvido. Conseguiram vender? Então, na verdade, nós fizemos meio que, como a gente diz, passando chapéu. E a galera que quisesse depois contribuir, como aconteceu com vários artistas, né? Nós fizemos ao vivo, fizemos 3 meses ao vivo, hora marcada, entrávamos ao vivo. Na época, legal. as lives nem gravavam ainda, não dava para gravar as lives. Não dava para salvar, né? Era quem viu, Não viu. dava para salvar, não ficava gravado. Mas nós fazíamos também com essa proposta, de que fosse realmente uma experiência mais próxima do teatro, que as pessoas estivessem com a gente e quem não estivesse não ia assistir depois, né? Teve algum ator ou atriz que você se inspirou, assim? Falou assim, nossa, eu quero aprender um pouco com ele? Tem muitos. Principalmente colegas que têm a oportunidade de encontrar hoje profissionalmente trabalhando, né? Paulo Betti, por exemplo, um artista que eu admiro demais, foi meu professor em 2001. E ano passado eu reencontrei ele, nós fizemos um trabalho juntos, em Além da Ilusão. Foi mó barato, assim. E tem tantos outros. Tony Ramos, Antônio Fagundes, falando dos nossos grandes mestres, né? Falando da televisão, do teatro. Tem
também Marcos Caruso, que é um gigante no teatro, e tantos outros. Nós temos muitos atores talentosos e referências. Tanto é que nós estamos ganhando aí um mercado internacional cada vez mais. Hoje, com streaming, essa semana eu estava vendo que Bom Dia, Verônica está premiada internacionalmente. É uma série da Netflix Brasil. É né? maneiro, Muito já vi. legal. Bem legal. Muito legal. A já vi. Tainá lá recebendo prêmio. Então, quer dizer, nós temos uma matéria-prima muito diferenciada. Ah, bacana. E vocês voltou às telinhas depois da pandemia com Salve-se Quem Puder. Você interpretou um fisioterapeuta. Como é que foi esse retorno para as gravações? Pois é, esses 4 meses em que o mundo parou, todos os estúdios do mundo encerraram as atividades ali momentaneamente, ninguém imaginava o que ia acontecer. Eu recebi um convite no meio da pandemia para retomar o trabalho na volta das gravações de Salve-se Quem Puder, na 2ª temporada. E claro que era um momento ali de muito receio tensão, de né? todo mundo, né? Tanto é que a direção artística falou, você fica à vontade, se você não quiser aceitar, porque existia, né? Uma série de cuidados ainda, nós éramos ainda muito crus nas informações sobre a pandemia. A gente achava ainda que ia pegar e ali na rua já pegava, né? E aí, claro, voltamos assim, eu achei... Eu sou movido a desafios, né? Desde a minha época de atleta. Também, Então eu falei, não, eu quero. Não, se é essa convocação, né? Como diz o outro, soldado no quartel quer serviço. Não, se eu estou sendo convocado, tem um propósito e eu vou. E claro, né? Também nós queremos estar o tempo todo em movimento, trabalhando. Foi um momento de muitos cuidados e medos, em geral. Apesar da empresa dar todo um suporte, né? Nós assinamos um termo de responsabilidade de saúde. Se vocês pegassem Covid... Não, em relação ao comportamento fora da empresa. Porque... vocês tinham que se preservar fora para poder continuar com as gravações. Não, porque nós estávamos dentro da empresa com uma série de protocolos e cuidados sustentados, inclusive, pela empresa, né? De testes de Covid praticamente dia sim, dia não. E claro... Nós sabemos que em muitos lugares, principalmente em comunidades, não teve pandemia, né? Festas continuaram acontecendo, né? Assim, não teve quarentena. E aí, claro, eles minimamente exigiam de nós um compromisso em manter... No final de semana vocês não iriam para uma festa, por exemplo. Não iríamos nos expor e colocar em risco todo um protocolo e uma estrutura montada para que todos estivessem em segurança. Porque acabou sendo também um momento ali da gente se entender responsável pelo outro. Sim. Então foi muito desafiador, porque foi uma forma totalmente diferente de se trabalhar. Mas o resultado, depois nós ficamos na dúvida do que iria ao ar, foi muito satisfatório e todos ficaram muito... entusiasmados com a forma como se conseguiu fazer televisão na diversidade, cenas gravadas separadamente, depois a equipe de edição juntando na pós-produção. E foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi um momento de superação coletiva. Isso foi mais legal. Fala um pouquinho pra gente, então, dessa tua troca aí de Valentino e Constantino no Além da Ilusão. Você achou difícil essa tarefa? Mó barato, porque quando eu tive o convite, eu não sabia que ia ser esse o contexto. Eu sabia que ia entrar um personagem que era o sósia do personagem Constantino, que o Paulo fazia, que era um argentino. Inclusive foi um pré-requisito e tal. Eu não sou tão fluente assim em espanhol, mas eu me viro bem. E aí eu falei, barato, né? Nós queremos sempre oportunidades assim de estarmos nos experimentando em novas possibilidades. E aí quando eu cheguei no primeiro dia de gravações, o diretor, o geral falou, eu preciso que você prepare os 2 personagens, porque você vai estar em cena fazendo os 2, pra gente construir o jogo de câmeras e tal. Era então, contraponto com o Paulo Betti. Direto. Todas as cenas que estavam os 2 juntos, eu tava gravando junto com ele e fazendo os contraplanos todos, né? Então, muito trabalhoso, porque 4 cenas viravam 8, porque tinha que fazer os 2 lados e troca de figurinos, né? Caracterização, todo esse processo. Mas foi muito legal. Foi muito legal porque, pro ator, esse trabalho do exercício diário, de estar experimentando
essa saída de um, entrada no outro, que no teatro é mais comum até do que na televisão. Na televisão você normalmente vai ali defendendo um personagem do início ao fim. No teatro, às vezes, você brinca ali com mais de um personagem numa mesma apresentação. Então foi uma sensação de meio que estar fazendo teatro na TV. Na TV. E com um super elenco, oportunidade não só trabalhar com o Paulo, reencontrar ele depois de tanto tempo. Arlete Salles, Alexandra Richter. Arlete é uma gigante, né? A diva da TV brasileira. E tantos outros, um elencaço, uma equipe sensacional. Foi muito legal, muito bacana. Ai, show. E você também fez Vai na Fé, você representou um jornalista. Fiz uma passagemzinha rápida. Até achei que na ocasião o personagem ia dar um impulso, poderia ter algum impulso, porque tava se falando sobre uma discussão sobre um sensacionalismo e tal, e a novela poderia pegar um pouco esse viés... Pegar essa onda, do né? repórter sensacionalista, né? Que acaba invadindo discutir um pouco, a vida do ator, a vida pessoal, né? Não, às vezes desrespeitando até momentos delicados ali. Quando o repórter que eu gravei entrou, foi da morte do personagem do Carlão, que era marido da personagem da Sharon, né? A protagonista. Então, a família sendo invadida no momento de dor ali por uma questão da notícia pela notícia. Mas acabou que não caminhou. Foi então uma passagem rápida. Porque a novela é uma obra aberta, ela depende muito dessa resposta do público. Até para que continue se desenvolvendo os temas levantados. E a empresa tem grupos de estudos que estão sempre avaliando também o retorno daquilo. O que vale a pena publicar. Investir ou não investir em desenvolver, para não criar polêmicas também, né? Não sei se foi esse o caso, mas... Enfim. Sim, eu quero até saber a sua opinião sobre isso. Eu sou jornalista e você como ator. O que você acha dessa nova geração dos jornalistas de fazer tudo por um clique? Eu acho que a gente vive um tempo onde a mídia ela é segmentada e ela sim está em busca do show. A fofoca. Mesmo que seja o show de horror, né? É só a gente pegar e ligar aí os canais das TVs abertas e dar uma olhada na programação com o mínimo de critério, assim. E eu acho que é um fomento meio à agonia e à manipulação, né? Assim, nós sabemos que a imprensa articula muita coisa para vender mesmo, né? Se eu te dou uma notícia... É fofoca que vende, né? Fofoca que acaba vendendo. Diz a desgraça do outro. Até hoje eu tava malhando na academia e tava circulando até... Sei lá, já tem muito tempo que passou sobre aquele acidente do Kaique Brito. Sim. Sei lá, já tem voltou 2, 3 semanas. É que voltou hoje na TV. Hoje tava malhando, passou um vídeo agora das pessoas que estavam dentro do carro, sendo publicado qual foi a reação das pessoas durante o atropelamento. Falei, gente, o negócio já foi, sei lá, 2 ou 3 semanas, ainda estão falando, né, numa desgraça dessa. Não, e não só... Vende-se tudo na televisão, né? Sabonete, shampoo. E quanto mais em desequilíbrio o espectador tá, mais ele tende a se mover no consumo também. Abre o Instagram, ontem foi separação de Sandy. Ainda tem essa. Só dava isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Ainda tem essa. Deixa a menina separar à vontade. Eu acho que fala em outra coisa. E agora a mídia quer saber o motivo, né? Porque foi será traição, se não foi isso? 24 anos de casado, separou agora por quê? Ai, não. Isso, eu, como jornalista, posso falar que essa parte é muito ruim. De você fazer tudo realmente por um clique. Tipo assim, a primeira notícia ou é desgraça, ou é tudo coisa ruim só pra vender e a parada viraliza. Durante a pandemia, eu fiz uma série de lives num projeto Diálogo Aberto. Foi uma outra coisa que eu me reinventei e criei ali no momento para buscar respostas. Eu acabei trazendo não só profissionais da área de saúde para bater um papo sobre o que estava rolando, mas outros profissionais que eu admirava e que eu queria também entender como estavam enxergando tudo que estava rolando. E eu convidei o Erlanger, Luiz Erlanger. Quem é? Que foi jornalista responsável, diretor responsável do jornalismo da Globo durante muitos anos, foi um dos criadores da Globo News. E eu lembro que eu perguntei pro Erlanger o seguinte, falei, por que a mídia prioriza e valoriza tanto o trágico, né, o sensacionalismo nesse lugar da notícia negativa? Ele virou para mim e falou, Marcos, o mundo, a vida é trágica. Eu falei, tudo bem, eu não concordei, mas eu não quis entrar numa questão. Eu acho que não, eu acho que se privilegia determinadas notícias porque você tem um propósito de manipulação de massa, sim.
E a massa quer também, muitas vezes. O ser humano, Mas ele é um bater pouco... o quê? Pra bater no governo? Porque assim, hoje eu liguei a TV, né? Como todos os dias, no jornal daquele da manhã, RJ1. E é só tragédia, é só coisas ruins. Eu Eles não não gosto falam de- assim, Pois é. a praia do Rio de Janeiro maravilhosa, o parque maravilhoso, Não. não sei o quê. Pra só- fomentar o turismo, não, é pra bater no governo. O tempo inteiro. Que o governo não fez isso, que tá faltando isso, que as empresas contratadas não estão Não, cumprindo. e lá fora é só isso, né? Pois E é. Lá fora você vê o Rio de Janeiro, parece que a gente acorda em guerra aqui. Lá fora que você diz é aqui do lado, Não né? é Você sai do Rio... Acabei de voltar do Nordeste, não é lá fora do país, não. Fora do Rio de exatamente, isso que eu Janeiro. quero dizer. A galera acha que vai chegar aqui e vai ser assaltado. Bala Rio de perdida. Janeiro, não, quero ir lá não. É. Até nordestino tem medo de vir aqui, ó. Pois E é. Fortaleza é uma das capitais mais violentas que tem. Pois é. Fortaleza, você passando ali na orla, você é assalto toda hora. Mas Salvador é a número 1. Salvador. de violência, Falaram de Fortaleza também. Tá ali juntinho. Pô, e o Rio de Janeiro não, né? Parece que tá Jerusalém aqui, tá em Palestina. Tem essa agonia. Mas enfim, o sistema ele tá aí para se mover de acordo com os interesses dele, né? Não com os interesses do povo, da população. A gente estava falando um pouquinho sobre isso. É polêmica, a gente precisa entrar. Você já foi alvo de alguma fofoca? Já teve alguma Não. situação Negativa? assim que Não. mexeu assim com a tua vida, com a tua família, sobre uma fofoca que vazou, algum jornalista que foi Não. um pouco Não. mais... Eu acredito também que a pessoa que se propõe, eu não estou falando hoje só do artista, a ter uma vida Muito exposta. Pública. pública. muito exposta. E hoje muitas pessoas têm assumidamente uma vida pública por conta das mídias sociais. Se você tem uma relação natural com esse lugar da exposição, você se protege. Quando você constrói uma redoma, uma bolha, e muitas vezes ali, e principalmente quem tem uma visibilidade, tá com uma projeção muito grande, você acaba despertando brechas e portas ali para que se para as construam pessoas fofocas, opinarem. mentiras. Opinarem. Quando você é transparente, você vem a público e você expõe, coloca, dialoga, né, mantendo ali a tua privacidade, respeitando aquilo que você acha que é o limite. Eu acho que facilita um pouco mais de você não estar Você nesse é lugar daqueles de... que ficam mais recatado em relação à tua vida? mais reservado. Eu me preservo. Eu acho que tem coisas que são íntimas mesmo e não tem por que serem compartilhadas publicamente. Venho muito transformando a minha relação, inclusive, com a rede social. Porque acho que tem coisas que não são necessárias. Eu preciso melhorar isso. Eu venho transformando. Essa daqui é um livro aberto. Eu tô Tudo que ela demais, faz, tudo que ela faz, ela posta. Até minha família briga. Para disso, filma dentro do avião, filma almoçando, filma com a filha, filma... Eu acabo fazendo, às vezes, algumas publicações que eu, assim, preferencialmente eu não faria, mas porque tem uma parceria, porque tem uma coisa assim, eu faço. Mas, em geral, por exemplo, comida eu não curto ficar... Postando. Assim, aleatoriamente, sabe? Mas se tem uma Sim. parceria, se tem um contexto ali que eu tô comunicando, ou então porque eu acho bacana compartilhar, né, o valor agregado, o conceito daquela casa, daquele produto, daquela experiência, eu acho legal e faço. Mas em geral, aleatoriamente... No teu dia a dia, não. E cansa, né? Cansa. Então, as pessoas que estão do meu lado, tipo a minha família, que não tem nada a ver com mídia. Meu pai é ex-militar. Então, assim, ele fala, pô, para com isso. Isso é muito chato ficar do teu lado. Desliga o celular, você já chega numa momento. praia, você não tá preocupado nem em ver a praia, você já tá preocupado em filmar. Mas isso que você está meio falando é louco, interessante porque a gente precisa pensar o quanto nós estamos saindo do aqui e agora e vivendo no futuro, porque se eu quero publicar alguma coisa, eu estou planejando alguma coisa que seja para daqui a 15 segundos, 30 segundos. E eu estou muito nesse movimento do aqui e agora, assim, como condição de vida, porque processo de autoconhecimento que eu venho mesmo desde a época da pandemia, de buscas de valores e de entendimentos do que faz sentido para mim. E se a gente parar para pensar e entendermos que nós vivemos muito mais no passado e no futuro, e essa é a razão de todas as nossas, ou pelo menos a maioria, dores e sofrimentos, a gente começa a ressignificar muita coisa no dia a dia, sabe? Viver o presente. É isso aí, amiga. Vamos viver o presente. E me conta, você participou também, além de ser global, também já foi da Record e participou dos 10 Mandamentos.
Existe essa mesma pergunta que a gente fez para a Ju, né? Existia uma preparação diferente por ser uma novela bíblica? Eu tenho uma gratidão imensa pela Record. Eu fiz diversos produtos lá entre 2008 e 2019. Os 10 Mandamentos, a primeira temporada foi 2015. Eu participei das duas, 2015 e 2016, que foi a segunda. Na primeira eu fiz um egípcio, um oficial lá da entrada do palácio. O barato é que tinha, sim, tinha toda uma preparação. Foi o grande investimento na época da Record em relação às tramas bíblicas. Acho que já tinha rolado alguma coisa. As 10 Mandamentos veio justamente para ser o que se estabeleceu e ainda é, porque continua sendo apresentado em diversos países, reprisada no Brasil ainda. Acho que uma das novelas que mais reprisa no Brasil nos últimos anos é os 10 Mandamentos. Então tinha, como tem a preparação em relação ao contexto de época e uma fidelidade muito grande ali à característica daqueles personagens daquele tempo. Eu lembro que, por exemplo, o egípcio, todos nós não podíamos ter nenhum pelo no corpo, né? Então, exceto da cabeça, que inclusive ficava com o capacete. Uhum. Então, nós chegávamos na Record, no camarim já tinha uma maquininha para cada um com seu nome. Cada dia de gravação era um ritual no corpo inteiro, para que nada que vazasse tivesse pelos, porque é uma característica da época que, inclusive, diz respeito aos puros e impuros, né? Os egípcios se intitulavam ali divinos, puros, e os hebreus sujos, né? Por isso os hebreus muito cabeludos, peludos e tal. Tinha esse preconceito, essa distinção, que eu não sei se tem alguma questão religiosa em si, mas eles se autoproclamavam assim. Então, mas sim, uma trama de época tem todo um contexto de preparação específica, ainda mais quando se fala de histórias que dizem respeito ao inconsciente coletivo da humanidade, né? E todas as gravações eram feitas em estúdio ou vocês chegaram a fazer alguma viagem para gravar? A Record, eu não sei hoje se ainda está lá em Barra de Guaratiba a cidade cenográfica. Era lá, os 10 Mandamentos, e tinha também... Teve um lugar que ela comentou que... porque eu acho que a Ju comentou que fez alguma viagem. No exterior, Marrocos. Teve uma galera que foi para Marrocos. Eu não cheguei aí. Fiquei aqui. As minhas locações eram cidade cenográfica e estúdios, quando era interna do palácio, alguma coisa assim. Mas teve uma galera que viajou. Acho que logo no início da novela. Porque aí é uma programação que grava tudo que tem para gravar ali durante um período e vão tendo inserções se precisarem durante a trama. Mas é um barato, assim, eu curti bastante. Curti bastante porque é um contexto de época que remete a uma cultura que não é a nossa, né? Jerusalém, Israel, né? Você já foi? Não, nunca fui. Eu tenho vontade de fazer essa peregrinação, essa viagem Vou te levar lá, amiga, no Muro das Lamentações. Tenho vontade de ir. Eu quero ainda fazer essa viagem. É o que está lá no meu mural dos sonhos ainda, é fazer o tour de Jesus. Tenho vontade também. Marcos Tardim, como você lida com a fama? Porque muita gente fala que quando você tá, é o que a gente comentou aqui, no auge da novela, você é super reconhecido, todo mundo sabe quem é você, e depois quando você sai da novela, a novela acaba, você passa no shopping, ninguém te reconhece, isso te traz... Tem muita gente que tem dificuldade de não ser reconhecido, não chamar atenção. Eu nunca levei muito a sério esse lugar da fama estabelecida como um critério, vamos dizer, popular, vamos dizer assim, né? A forma como é interpretada a fama. Porque todos nós temos uma fama, se a gente parar para pensar. Né? Até entre nossos amigos. Entre amigos, né? No bairro, no prédio, enfim, de acordo com... Na cidade, se é uma cidadezinha Na cidade, pequena. exatamente. Todos nós somos reconhecidos de alguma forma. Claro que a fama, vamos dizer, dentro de um contexto espetaculoso, do show business, tem um caráter ali que é engraçado, porque parece que as pessoas se relacionam com aquilo de uma maneira meio que fantástica. Então, acontece muitas vezes a fusão ali, a mistura do ator com o personagem. Então, o que aquele personagem traz para o espectador naquele momento, de memórias, de referências, de inquietações, de angústias. Então, aquilo é meio que vira uma mistura dentro do caldeirão. Então, às vezes,
confunde um pouco o ator com o personagem, e isso é até natural e engraçado. Mas eu nunca levei muito a sério esse lugar de estar na fama. Eu acho que isso facilita muito. Eu fui criado, moleque. Mas você lida de boa? Lido de boa. Se você tá no aeroporto com voo atrasado, tem alguém querendo tirar foto. Aí tu, não, entendeu? Aí não dá, né? Bom, Fica pra próxima, pô, vou perder o voo. Mas eu não tenho o menor problema em fazer foto, hoje é selfie, né? Eu não me oponho, eu acho mó barato. Nós que trabalhamos pro público e queremos o reconhecimento público, não podemos nos dar o luxo de, quando isso acontece, ficarmos tendo ressalvas sobre abordagens. Claro, existem momentos e momentos, né? Mas eu não vejo isso como um problema. Tem colegas que encaram dessa forma de maneira geral, né? Mas também não levo muito isso ao pé da letra em termos de acreditar tanto, sabe? Porque você falou, quando você está no ar realmente, a abordagem, todo o contexto que te envolve, ele se transforma. Inclusive de eventos, de convites, para tudo, né? E quando você sai do ar, isso se transforma. Se você fica acreditando demais naquilo ali e na dimensão mundo, que as coisas se estabelecem. Depois você pode ficar frustrado. Exato. Aí você fica sem rumo ali, e entra às vezes em processos de depressão, de autoquestionamentos, né? Será que eu não sou mais Você bom? Se cobra pela vaidade? Eu me cobro pelo resultado profissional que eu me proponho realizar a partir do meu trabalho, isso sim. Inclusive, eu acho que eu me cobro um pouco mais do que deveria. E venho, inclusive, na terapia. E, às vezes, até alguns colegas que percebem falam, não precisa se cobrar tanto, se acolhe mais, tá tudo bem. Né? Seja gentil com você. Eu me cobro bastante. Isso não é legal, né? Porque, muitas vezes, a gente enrijece muito um processo. Você faz terapia hoje em dia? Faço. Você gosta? Gosto. Já faz há muito tempo? Já, na verdade, eu venho, vamos dizer, indiretamente há algum tempo, regularmente há pouco tempo. Regularmente, semanalmente, criando uma rotina. Mas a pandemia, ela me trouxe um processo de aproximação com pensadores, psicólogos, psicoterapeutas. Fiz um trabalho no teatro de 18 até ano passado. Fizemos 5 temporadas no Rio, um trabalho que falava de saúde mental. E nós tínhamos um bate-papo depois com a plateia, com profissionais de saúde, psicólogos, psicoterapeutas. Então, me aproximou muito desse olhar para esses profissionais e do diálogo com eles. E, de alguma forma, eu também estava me observando dentro desse processo, me entendendo. O trabalho do ator, ele é um pouco terapêutico. A gente se coloca ali em situações que a gente se investiga meio que obrigatoriamente. Você já chegou a se comparar com algum personagem que você fez? Tem alguma mistura, assim, para... Não. Todo personagem tem muito de nós. Todos nós temos tudo dentro da gente. Essa é uma dúvida. Eu vou fazer um personagem, vou buscar inspiração. Mas será que não é um pouco eu ali também? Ou é 100% personagem? Então, é por isso que eu falo que o ator, ele acredita que precisa ter uma boa escola de formação. Que é entender esse lugar de você mergulhar nesse universo, nesse abismo e sair dele. Em todos os aspectos, né? E esse processo de aproximação do personagem, ele vai muito a partir do ator. Da sua entrega? Da sua entrega e das personagem. Suas ferramentas, né? Todos nós temos a maldade extrema e a bondade absoluta. Eu sempre falei isso. A bondade absoluta dentro de nós. Meio. A gente tem que escolher qual vai querer usar, né? Depende da circunstância em que nós estivermos submetidos. Você é mãe agora, né, Ju? Se você, com certeza, estiver vendo... Alguém maltratar a tua filha... A tua filha numa condição de risco de vida, você é capaz de matar? Não, mas eu não sou assassina. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo? Nós temos tudo isso dentro de nós. E o trabalho do ator é um trabalho muito de autoconhecimento e de investigação dessas ferramentas para que no momento de construção de um trabalho, de um personagem, a gente possa se aproximar cada vez mais de todo esse contexto e dessa frequência, essa atmosfera que constrói esse lugar, né, especificamente, e emprestar. E esses profissionais, como a terapia, te ajudam a ir para esses lugares e voltar? Eu acho que tenho certeza, ajuda a buscar sempre esse reequilíbrio.
A terapia para mim Sempre também é um esse equilíbrio, reequilíbrio. que de repente a gente escuta de uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa vida, que não sabe de nada, e a gente acaba escutando. Eu escuto o meu terapeuta por isso, porque ele não sabe nada da minha vida, eu que falo para ele, ele estuda sobre aquilo, analisa e ele dá algumas dicas que eu tenho que seguir. É um olhar de fora, né? É um olhar distanciado, não tem envolvimento emocional. É um olhar mais imparcial, né? Exato. Ele não tá ali envolvido, não tá puxando sardinha para nenhum lado, pra ninguém, ou pro outro. Com 10 peças no teu currículo de teatro, conta um pouquinho pra gente a sua relação com o teatro. Minha vida. É o que você mais gosta de fazer? Teatro, novela e filme? Você prefere teatro? Não. Eu gosto igualmente do audiovisual, pela dinâmica e velocidade que tem, pela necessidade de construção com rapidez, precisão e potência. E gosto do processo do teatro, que é um pouquinho mais esticado. Você fica ali durante 3 meses preparando um trabalho, degustando, investigando. Na televisão e no audiovisual tem e no cinema também tem projetos que comportam esse período de preparação. Mas a maioria não. A maioria não tem esse tempo. Então, são exercícios diferentes. E eu me identifico e tenho prazer igualmente nos dois. Agora, o teatro, ele quando se diz que é a escola do ator, não é um romantismo. É porque é justamente o lugar onde você volta sempre para se reinvestigar, se reencontrar enquanto criador, enquanto profissional que está a todo momento se descobrindo a partir da realização do seu ofício. E, claro, a partir das escolhas dos personagens, dos trabalhos que vão ser realizados, dos projetos a serem construídos, vividos. Então, dei aula durante muito tempo também, trabalhei e trabalho ainda com aula de teatro? Preparação de atores. Você fez uma peça, né? A Hora do Adeus. Na Hora do Adeus foi o último trabalho que eu vim apresentando aí nos últimos anos. Fiz como ator e produzi. Éramos 2 atores, eu e a Kenny Albert. Um trabalho que fala de saúde mental. Fizemos 5 temporadas no Rio. Que foi esse que você comentou há pouco. Sim. Fizemos temporada online durante a pandemia. E aí esgotou, terminou um pouco ali o ciclo dele. Até pensamos em Foi criação sua? Não, o texto é de um paulista, um psicoterapeuta paulista. Paulistano, desculpa. Porque agora que eu tenho ido mais para São Paulo, o paulista é o que nasce no estado de São Paulo. São Paulo. Paulistano é da capital. Da capital, É igual aqui no Rio, né? Fluminense e Carioca. E o autor, o Jarbas, é paulistano. É um psicoterapeuta, tem uma pegada muito nesse lugar de escrever inspirado no dia a dia dele, do set de terapia. Então, fala bastante sobre personagens ali no limite entre a sanidade e a loucura. Dos 5 filmes que você fez, você teve algum com papel bem presencial? Então, eu transitei pouco pelo cinema. Meu primeiro trabalho, assim, foram em curtas. Fiz 2 curtas. Depois eu participei também com uma breve passagem em Última Parada 174. O filme sobre... do ônibus? Sobre eu assisti. Eu fiz um sniper, também uma passagem bem rápida. E daqueles policiais que estavam lá. Foi uma passagem bem rápida. Na verdade, a vivência do set ela é muito mais rica, na maioria das vezes, do que o trabalho que em si tá... Que vai ao ar. Que fica, né? Que fica. É publicado. Mas eu recentemente fiz um projeto independente chamado Sangue em Festo, que é um curta de uma galera jovem de cinema. Tem uma galera jovem de cinema fazendo cinema com uma propriedade, com uma segurança e um entendimento do fazer cinematográfico que é comovente. Uma galera de 20, no máximo 23 anos, era mais velho no set. Uma galera que sabe tudo de cinema, estudada, sabe, preparada. É um projeto que deve lançar aí nos próximos meses. E que a gente está com que tem uma pegada meio que de terror, uma coisa meio fora de um padrão do cinema nacional, assim. E acaba que hoje não só os longas, os curtas, os médias, estão ganhando muito mercado e oportunidade de serem exibidos. Porque também tudo está se reinventando, né? E hoje, às vezes, vou ver um filme, vou escolher lá na Netflix, final de semana. Vou ver um filme de 2 horas ou vou ver um filme de 1h20? Vou ver um filme de 1h20, é mais rápido. Então, eu acho que nesse sentido, assim, essas peças, esses filmes
menores também estão ganhando mais Os curtas. os curtas, né? Não, hoje no Brasil ainda não é esse o enquadramento, mas a nível internacional, a partir de 40 minutos é considerado um longa-metragem. Né? Acho que já um pouco por esse formato que as séries construíram dos episódios curtos, né? Então, e com o streaming, a demanda de produtos começou a triplicar. E tem muitas produtoras independentes que estão Só produzindo produzindo streaming. para alimentar, porque não dá conta, né? A galera tá o tempo todo assistindo em todas as telas. Eu mesmo, eu vejo tudo. Eu chego a final de semana e esse eu já vi. Se eu já vi, pô, não lança uma coisa nova, não tem nada Pois novo. olha... Eu sou dessas, assim. Essa eu Não, a vejo Ju tudo. é ligada. Eu Até hoje eu adoro. não consegui ligar o Spotify, minha filha. E a Juliana tá. No Spotify, eu falei, meu Deus, a Juliana é ligada. Não, ainda tem essa. Não, e eu escuto no carro, eu escuto podcast. No carro eu escuto podcast. Nossa, eu Pois tenho é. coleguinhas. Porque o em vários streaming... temas. O streaming, ele tá além dos canais convencionais, né? Aplicativos são Sim. considerados streaming. YouTube é considerado streaming. Streaming, é. Então, quer dizer... Nessas plataformas de streaming, você consegue rever algum personagem seu? Ou acaba a gravação, você se já despede ali e você não vê o que você fez, o trabalho? Não costumo acompanhar muito depois que terminou, não. Eu também não. Eu desligo, sabe? Eu falei, meu Deus, Dou uma quase não desligada. assisto. Eu dou uma desligada. Não, eu volto lá e eu assisto. Ih, acho que... meu cabelo A não- Ju assiste acho que bem. A próxima vez eu vou ficar mais assim. Eu Eu não volto sou e muito- assisto. acho que porque eu fiquei 7 anos fazendo ao vivo, então na Band, então não tem esse hábito de toda hora ficar revendo. Porque Sim, já foi, sim. passou, não adianta consertar, não adianta nada. Sim. Eu tô sempre olhando o próximo. A dona Fernanda Montenegro que diz qual o melhor personagem que você fez, né? É sempre o que tá fazendo naquele momento, né? E o que foi fica na lembrança, na memória, tem carinho, mas é sempre o que vem, né? O que está sendo naquele momento. E a gente que tá de fora, né? A gente vê que o meio artístico só publica, e até a gente mesmo, né? Vamos nos incluir Só coisas também. bonitas. Só coisas É. boas. Só tudo bem, tudo legal. Todo mundo é Ai, bonito e terminou- rico no terminou Instagram. de gravar, é. todo mundo sai e tudo mais. Mas lá no meio, tem briga de egos, vaidade, como tem a certa desavença entre o time ali que tá gravando. Como é que é? Conta a história dos bastidores pra gente. É claro que eu acho que a profissão do ator, ela mexe com o ego e com a vaidade num lugar muito particular. Porque trabalhamos com a imagem e com a exposição, muitas vezes, ostensiva e com a intimidade em público. Stanislavski, que foi o principal pensador e formatador do principal método de preparação de atores, um russo, Konstantin Stanislavski, ele dizia que atuar é ser íntimo em público. Então, essa exposição, esse lugar de disponibilidade traz também vulnerabilidades. Então, eu acho que o ego e a vaidade para o ator é uma coisa a ser domada mais até do que em outras profissões. E sobre contextos de trabalho, vai muito do grupo. E eu acho que também muito da filosofia que é implementada dentro daquele projeto e daquele processo. Falando da TV Globo hoje, por exemplo, ela vem numa renovação de práticas, comportamentos, atitudes, filosofia mesmo de trabalho, em que é muito mais saudável hoje o ambiente. Falo porque venho trabalhando lá em 2020, 2021, 2022, esse ano eu estive por lá. Recentemente venho mais trabalhando e venho acompanhando esse processo que vem acontecendo de uma nova filosofia que não permite mais abusos de nenhuma ordem, seja de autoridade, seja... que a gente sabe que existiu muito no passado. Sim, isso é Seja uma coisa que sensual nunca e tal. foi escondido. Autoritarismo, né? Teste do sofá para os chefões. Isso. E aí eu acho que nesse lugar acaba existindo sim ali umas divisões, né? De uns escalões. E nesses escalões eu acho que poderia ter mais essa briga de ego e esses valores que eu acho que hoje estão sendo desconstruídos. Que bom, né? Eu acho que os grupos hoje estão sendo formados com uma outra pegada, com uma outra
uma outra É dinâmica. porque tá vindo a nova geração também. É. Aquela coroada tá saindo. é então, isso. E Marcos, se você pudesse mandar uma mensagem para essa galera nova que tá começando, qual que seria a mensagem que você passaria para eles? no seu meio. Se investigar sempre dentro do seu processo de autoconhecimento e de busca do aperfeiçoamento da capacidade expressiva, se quer seguir profissionalmente como ator, como artista, eu acho que é diferente. Ser artista é uma coisa, ser ator é outra. Tanto é que não necessariamente para ser ator você precisa ser artista. Embora o ator seja um artista. Confuso o que eu falei? Sim, não. Não, mas a gente... Mas pra você ver, tem pessoas que, só você olhar aí o mercado, tem pessoas que não são atores e que fazem novelas, por exemplo. Estão exercendo uma atividade artística, estão, mas são artistas exatamente, né? Não necessariamente. Então, acho que esse processo, que é muito íntimo e pessoal, que diz respeito à vocação, à profissão e ao ofício, é o que constrói a longevidade e a base que vai sustentar o caminho ao longo dos anos. Normalmente, assim, eu tô há 20 anos nessa jornada, vou fazer 46. Em geral, se não tem vocação, na minha idade, a maioria já tá fazendo outra coisa. Já foi. Você tem algum projeto profissional pro teu futuro? Tem vários. Tem vários em movimento, tem várias coisas aí fritando, vamos dizer assim. Tô começando a abrir um pouco meus horizontes para São Paulo. Quero trabalhar mais em São Paulo. Fazer teatro em São Paulo. Nunca fiz teatro em São Paulo. Louco, né? Nunca fiz. Quero começar a abrir um pouquinho. Mas sempre nesse meio. Sai do meio artístico, não? Não. Eu me mantenho Nada no meio que sai do artístico. meio artístico. Tô perguntando isso porque um ator teve aqui também e agora ele tá trabalhando como investidor na XP. Trabalhando como trader. Não, entendeu? sei. Não tenho algo esse... por fora do meio artístico. Não. Eu sou produtor também há 12 anos, né? Então, é uma atividade de gestão e administração de projetos, mas normalmente projetos que eu faço. Então, agora mesmo no período de pandemia, eu fiz uma parceria para um projeto de um longa, de um filme que nós estamos aí finalizando, independente, que a gente quer também trilhar um caminho com ele, que seja no streaming, que seja aí nas plataformas disponíveis, né? Então, venho fazendo parcerias de gestão nessa direção, mas sempre empenhando energia e tempo na criação, que é o que eu curto, que é o que me move. Legal. E acho que tem que ser assim. Sim, a gente O olho tem que brilhar, o coração tem que vibrar. Com certeza. A barriga tem que ter aquele friozinho, né? Eu deixei assim, eu cheguei a trabalhar com administração de produção, administração de vendas, e foi justamente nesse contexto que eu falei, pô, tô desmotivado aqui, não tem sentido, sabe? Tô aqui cumprindo uma tabela, não me reconheço nesse lugar. Falei, não dá para ser, não vou fazer isso aqui ao longo da minha vida. E é diferente do meu ofício como artista, que se desdobra, né? Dei aula durante muito tempo, fiz rádio durante um ano e meio, fiz rádio na Record, na época, faço televisão audiovisual, teatro, enfim, venho buscando também as novas formas de expressão. A pandemia trouxe essa nova experimentação aí no digital, então venho também brincando um pouco nesse universo, descobrindo também como me expressar por ali. Criei um projeto de vídeos digitais que eu venho buscando ampliar. Eu acho que o universo de trabalho do ator está cada vez mais amplo. É enorme. Ó, esse aqui é um mercado que se criou. Um novo mercado. Hoje em dia, acho que todo mundo pode ter o seu próprio negócio, porque você monta um negócio, ou então pessoas que não querem gastar com aluguel de estúdio e tudo mais, você faz um vídeo na sua própria casa. Tem gente aí bombando na rede social, fazendo umas gravações em casa. Você sabe que no início, logo ali, foi abril que estourou a pandemia, eu lembro que eu criei um projeto de lives logo no 1º de abril, lembro como se fosse hoje. E eu comecei a vislumbrar esse lugar, né, de criar um canal meu e tal. Aí depois eu comecei Mas assuntos aleatórios? Você chega ali, abre e começa a falar? Não, eu fiz lives com convidados diversos, né? Na época trouxe diretor de hospital, psicoterapeutas, psicólogos, diretores de teatro, colegas, diversos profissionais, para dialogar um pouco sobre o que estava rolando na pandemia. Mas depois eu comecei a pensar, falei assim, peraí, eu não sou apresentador. É porque a gente muitas vezes desvia o nosso caminho, né? Não que a gente não deva se experimentar. Coisas. Mas aí depois eu acho que de alguma forma falei, não, peraí, não quero empenhar energia, porque aí você vai numa outra direção. Cheguei, por exemplo, a dirigir um projeto de teatro
num caráter bem também de me experimentar naquele lugar. Depois eu falei, não, é um outro lugar, é um outro ofício. Por mais que esteja ligado à criação, então... Porque senão a gente vai se desviando, né, do nosso foco. E aí, logo depois, eu percebi que o YouTube explodiu de podcasts. Hoje tem muita coisa, né, sobre temas diversos. Sobre diversos temas. Então, a concorrência também é imensa. É verdade. Marcos, uma curiosidade. Agora vamos falar sobre curiosidades. Uma coisa que você faz, mas que ninguém ainda sabe. Ou que a tua grande audiência não sabe. Nossa. Tem algo, de repente? Não tem nada. Eu acho que não. Eu acho que não tem. Não tem nada assim... Que a galera que te segue não conhece essa aptidão aí do Marcos. Sei lá, de repente você cozinha, faz yoga. Não curto. Mas tem uma coisa curiosa que eu descobri meio que nesse período recente. Eu sempre fui muito ligado ao mar, por exemplo. Sempre peguei onda, né? Competi profissionalmente e tal. Sempre fui muito ligado à praia. E eu descobri uma nova relação com a mata, com a floresta, sabe? Fazer trilha? Com a montanha. Não exatamente trilha, mas de ir para esses lugares e me conectar, cachoeira. Foi uma coisa que eu descobri e que não fazia parte ali do meu universo. Eu era daquele que é a praia ou a montanha? Praia. Né? Então, e eu venho cada vez mais buscando me refugiar, sabe? Aqui é a Serra do Rio, eu adoro. Teresópolis, Petrópolis, Itaipava, Miguel Pereira. Tem que ir pra Chapada. Também. Então vem Já sendo... foi? Não. É lindo. Mas vem sendo destinos assim que eu venho buscando e aperfeiçoando esse meu olhar e essa minha relação nesse lugar comigo e com o todo, né? Então vamos lá, tem alguma viagem assim inesquecível que se tornou assim importante quando você volta da viagem e falou, caramba, essa viagem me deu uma lição de vida? O Havaí. Minha primeira viagem com 19 anos. Eu, pela primeira vez, saindo do Brasil e um menino ali, né? Então, foi surfar? Fui competir, Campeonato? Fiquei ali 2 meses lá e precisando cozinhar, precisando me entender no dia a dia. Não morava sozinho, não tinha ainda essa vivência. Então foi muito transformador para mim, acho que me marca muito, assim. Buenos Aires, por exemplo, foi até minha última viagem. Eu também... Eu busco sempre me aproximar muito da atmosfera da cidade. Não sou daquele que fica querendo fazer os programas turísticos. Não, eu quero andar no meio do povo. Como eles. Se puder andar com o morador do lugar. Eu gosto disso também. Eu também tenho essa pegada. Assim, eu quero fazer o que nativo faz. Onde nativo vai? Claro que algumas coisas a gente tem que fazer, né? Só para passar no ponto turístico para dizer que conheceu, mas não entendeu? Mas então, eu também gosto disso, de saber como é que eles vivem. Foi muito revelador essa minha última ida a Buenos Aires na relação que nós temos, por exemplo, o brasileiro tem com a pátria, né? Por mais que a gente, de alguma maneira, não seja tão patriota quanto os americanos, por exemplo, mas nós somos vibrantes em relação à nossa nação. Né? Nós valorizamos, e o argentino, acho que ele é meio melancólico, ele é um lugar diferente, que eu achei interessante, ao mesmo tempo que ele também ele valoriza muito a pátria. Então, eu acho que esses valores que essas vivências vão trazendo são sempre transformadoras, assim. Você é muito ligado na família? Sou. Sou. Teve alguma lição muito importante que tua mãe ou teu pai deixou para você? Acho que os valores que apontam para o caminho do bem, para o caminho do correto, de realmente respeitar o próximo e se guiar muito por essas vertentes que dizem respeito ao respeito ao ser humano. Acho que mas esse você olha para trás e fala assim, tá vendo, mãe e pai? Vocês queriam que eu fizesse faculdade de administração e agora eu como ator ou produtor, olha o orgulho. Meu pai não tá mais comigo, mas ele não dava o braço a torcer. Então eu depois fui saber que ele de alguma forma admirava e tal pelo meu irmão, então que ele guardava umas coisas, ele via matérias, recordes de jornais, essas coisas, ele guardava. Ele acompanhava. Assim.
Minha mãe, até hoje, assim, claro que fica naquela insegurança porque na cabeça deles é muito estranho essa história de muito você... instável, De Não né? você ter um não ter emprego um fixo. emprego certo, de você lidar com esse movimento que é transitório o tempo todo. E eu lido super bem, assim, porque eu sei me organizar, né? Aquele papo, você tá... Financeiramente, você tá falando. Também financeiramente, porque, né, no momento que você tá ali contratado, trabalhando, você tem que estar pensando na entre-safra. No momento, Então... E é normal, muitos atores têm outros negócios, investimentos. Porque por isso que eu perguntei pra você, se você faz alguma coisa além desse meio artístico. eu me envolvo a projetos para gerar outras formas de renda. De trabalho, né? De trabalho também. Até para não colocar os ovos todos numa galinha só, né? Não é isso? Exato. Colocar os ovos numa galinha só. Agora vamos para o quadro Intimidade. Topas? Vamos. Vamos lá. Então vamos lá, Marcos. O que você faz entre quatro paredes que ninguém vê? Nossa. Ousado, hein? Eu sou muito ousado. Eu falei a verdade, hein? Tu veio de Miguel, Não, filme. não Ver é ver filme. Qual que é a graça? Ver filme. Quando eu tô sozinha entre quatro paredes, eu adoro ficar vendo a televisão ali, passando em vários canais, ficar sem pensar, ficar só assim, aleatória. Enfim, esse é o que eu gosto de fazer, né? E você, Mar? Entre quatro paredes pode tudo. Eu sou ousado. Eu sou criativo também. É do time Delaine, então. Eu falei logo, eu me masturbo de vez em quando, eu corto unha, me depilo, coisas que eu não tô afim de fazer na frente de ninguém. Mas masturbar nem só entre quatro paredes. Então, mas já... É saudável, né? É saudável, super. Se masturbar conhecer, é saudável. Se conhecer o corpo, Sim. ter aquele teu momento íntimo teu. Sim. É porque tem muita gente com vergonha de falar, né? Existem tabus, né? Exatamente, E você acredita que existem, que nós deveríamos quebrar essa barreira do tabu, da sexualidade, que a gente deveria falar mais disso? Porque, assim... Eu falo abertamente. A Ju já é né? mais conservadora, não gosta muito de falar. Isso é da pessoa, eu acho. Eu acho que todos os tabus, eles precisam ser quebrados, porque eu acho que são amarras que nos limitam enquanto seres humanos, enquanto coletividade. Eu acho que os tabus, eles foram criados para aprisionar, para manipular e controlar. Não só individualmente, mas coletivamente. Como artista, nós trabalhamos o tempo todo esse processo de desatar nós. Isso. De desabrochar o tempo todo. Eu falo que todo mundo deveria fazer um pouco de teatro, pelo menos um curso, só para se desprender dessas coisas. Porque no teatro, até no teste, você beija na boca das pessoas. Sim, dá um estalinho. Pode até dar um estalinho. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Tem a ver com uma disponibilidade de se conhecer e se transformar. Né? Se confrontar com questões muitas vezes que são doloridas e que são tabus e que nós trazemos às vezes de gerações que dizem respeito a crenças limitantes, a valores que não são nossos, né? Vem do passado, e são hereditários, de família. sim, são repetidos, né, ao longo de gerações. E a gente pode simplesmente pegar e dizer não, isso não faz sentido para mim mais. Fez até de repente um momento da minha vida e agora eu tenho outro entendimento, eu quero ir por outro caminho, fazer outras escolhas. Verdade. E na hora H, alguém já te pediu pra imitar algum personagem? Não, na hora H não, mas já fizeram propostas indecentes. Já. Mas você rodou, falou que era ousado e não falou o que você fazia. Tô curiosa. Entre quatro paredes, que ninguém vê. Eu beijo muito na boca. Vamos ficar por aí. Melhor. E fala aí, qual que foi a proposta indecente que você recebeu? De posar nu? Não, posar nu não, mas de determinados carinhos ali que você fala, peraí, não precisa, acho que eu não fico confortável, eu acho que eu não acho legal. E não tem a ver com machismo, tem a ver com conforto, tem a ver com né? Sim. Você posaria nu? Você vai falar de posar nu? Pois é. Eu nunca nem pensei sobre isso, mas eu acho que não tem necessidade nem por uma boa grana. Dessa exposição. Acho que não. Acho que não. Calma aí, existe isso ainda? Acho que não existe mais. Acho que não. Não sei, eu acho Playboy que não existe mais pra mulher. E aquela G Magazine não existe mais. Eu acho que não tem esse negócio mais de posar nu, não. Não. E assim... E um filme? É diferente.
Por isso que eu falei o acho, por exemplo, porque assim, porque daí depois eu falei, tá, não postaria, mas e um filme? Fazer um filme... uma cena de sexo. É diferente. Inclusive, já fiz. Ah, já? Já. É outro lugar, é criação, é arte. Você tá com uma equipe que você confia, com pessoas sérias, construindo um momento ali. Ele tem poesia, ele tem cuidado, respeito, privacidade até. É desconfortável. Mas como que vocês separam, por exemplo, uma cena de sexo? Tu tem que demonstrar emoção, prazer, aquele tesão, aquela coisa, mas é arte, eu não tô ali. Como que é isso? Depende da cena, porque tem filmes pesadíssimos. Igual eu tava vendo aquele 365, não tem como um negócio daquele ser profissional. Não tem. Não tem, me desculpe. Porque tu tem que colocar toda aquela filme emoção. Ali, não sei quem assistiu, mas naquele filme eu falei, meu Deus, não tem como. Não tem como ser. Óbvio que eles estavam se pegando. Não tem como ter aquela pegada sem estar pegando. Então, o que acontece? O ambiente do set de filmagem, de gravações, ele é muito hostil, ele é muito desconfortável nesse lugar. Você, para gravar uma cena, muitas vezes, com 2 atores, você tem 50 pessoas em volta. Então, é desconfortável por si só. Por outro lado, existe todo um mecanismo de criação em comum ali, que estamos envolvidos, os atores, e que minimamente te tiram ali daquele lugar de plenitude natural. Por outro lado, como eu falei, nós usamos as nossas ferramentas, é o nosso corpo, nosso corpo é a matéria-prima que constrói aquilo ali. Então, sim, tem toque, nós somos humanos, tem... Carne, pele, suor. Tem esse lugar de sensibilidade. Por outro lado, não é como um momento de intimidade com a pessoa que você tem uma relação, que é o teu marido, a tua mulher. Você se relacionaria de boa com uma pessoa que faz um papel assim? Sim, eu já namorei atrizes, né? Na verdade, estavam no papel de beijar? Não, isso faz parte. Cara de moda bacana. Isso faz parte. Mas assim, essa questão vamos dizer, do sexo em si, em cena, ele acaba, sim, muitas vezes, a gente brinca pedindo desculpa, né? Então, se acontecer se tiver alguma coisa diferente, desculpa, já pede antes, né? Porque pode ter uma ereção, claro, sim, assim, num lugar... Porque tu tem que colocar a emoção ali, como é que tu não vai ficar sim, emocionado? Sim. Tem toque, acaba tendo, por mais que tenha tapa-sexo, por mais que tenha todo um cuidado, não dá pra negar. E é muito particular. E é muito particular também dos atores que dialogam ali um pouquinho antes. Como é que vamos fazer? E também deve ter assim... Até o beijo, bota a língua, não bota. Também. O cara é casado, a mulher é casada. Não, os dois são solteiros. Aí o beijo é diferente. Deixa rolar. Ou não, eu sou casada, não coloca a língua, uma coisa assim. Tem um tabu sobre o beijo técnico. O beijo técnico é o beijo sem língua. Mas, em geral, o beijo com verdade é o beijo com língua. Então, não tem... Assim, a gente não pode ter melindres ou hipocrisia para dizer que muitos beijos são beijos e tá tudo certo. Né? Beijos de verdade. Não, e até mesmo o beijo sem língua é beijo. Não deixa de ser beijo. Deixa de ser beijo. Então, meio que um frisson, essa coisa, né? Beijo não, gente, é beijo. Agora, sim, a cena de sexo não tem penetração. Não tem. Né? Muitas vezes tem toque, mas não tem penetração. A maioria das vezes tem tapa-sexo. Sim. Mas o beijo é beijo. Não dá pra ser mentiroso nesse lugar, né? Na hora H, você gosta de dominar ou ser dominado? Acho que dominar num determinado momento, ser dominado no outro, acho que esse jogo é legal. É uma mistura. Acho que esse barato é bacana. Acho que vai construindo ali uma alquimia na troca que é excitante. E se precisasse usar remedinho, você usaria ou tem preconceito? Eu acho que quando chegar o momento, se tiver que usar, eu vou usar. Vou usar bem, assim. Não vou ter problema, não. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que aceitar o passar do tempo, né? Eu tô muito tranquilo, então eu não acho que nem tão cedo... porque tem alguns homens que também usam pra performar mas melhor. Isso é loucura, né? Isso é loucura, mas isso né? acontece. Isso é loucura, que não precisa ter ali uma performance atlética, né? Não tô... o sexo, não tô fazendo um filme pornô, né? Não, isso é uma loucura,
Teve até uma vez que uma atriz, acho que postou um vídeo meio que satirizando, criticando um pouco esse lugar daquele que vai pra relação querendo... Já querendo ser o querendo fodão, superar, querendo ser aquele que fica, não sei quanto tempo, que goza. Horas. Isso é loucura, né? Inclusive, ir pra uma intimidade assim, tá fora da intimidade, né? Tá na cabeça dele, né? Tá no ego dele, tá na vaidade dele. Não tá na relação, não tá na troca. Na troca, você não tá racionalizando. Em tempo. E quantas vezes você vai... Pelo amor. Você que é da arte, acha que fazer essas fantasias sexuais é uma maneira de manter uma relação duradoura? Acho que todos os estímulos no dia a dia, e claro, no sexo também, são alimentos ali para manter a chama acesa, para não deixar a relação cair na monotonia, para manter aquele frisson e aquele frescor sempre vivo, presente. Relação é construção todo dia, né? E tem que ser assim. Regar a plantinha do amor, do respeito, do carinho. É o aqui e agora, é o aqui e agora, é revisitar o aqui e agora. Então, já que falamos muito de sexo, amor e parceria, vai o nosso convite para você levar um convidado especial, almoço, jantar, na melhor churrascaria, Barra Grill do Rio de Janeiro. Obrigado, Barra Grill, grande casa. Você gosta de churrasco? Gosto. Obrigado, Barra Grill aí pelo presente. Obrigado a vocês pela entrega. Marcos, eu quero te agradecer muito a participação. Adorei te conhecer. Antes de encerrar, adorei, fala muito bem. Tem a pergunta, Elaine Azevedo, que a gente não pode deixar de fazer pra ele. Marcos, você já broxou? Tem aquela pergunta clássica e você não poderia sair daqui sem responder. Juliana quer saber de todo convidado homem se já broxou ou não. É bem eu, né, Elaine? É bem eu. Não broxei. Sério? Não broxei. Agora, você sabe... É tão comum isso. Porque às vezes tá cansado, tá com problema de cabeça. Não, mas aí não vai pra relação. Aí nem vai pra relação. Porque acho que quando você tá afim, e você tá com a pessoa que você tá muito afim, e que você curte muito, a probabilidade é muito pequena, né? Acho que quando entra numa coisa mais mecânica, ou uma coisa que não é... Uma obrigação. Quando virou uma obrigação... eu acho que tem mais chance de acontecer. Como eu geralmente sempre estive em relações em que eu estava muito envolvido, curtindo muito, e assim, sempre valorizei e valorizo muito a fidelidade. Acho que desde moleque, assim, sempre namorei muito, sempre tive namoradas e relações longas. Então não tem aquela coisa de ficar se dividindo, né? De ficar empenhando energia em várias direções. Acho que isso também potencializa o momento a dois, a intimidade do casal. Então... Você é um cara fácil de lidar, Mar? No dia a dia? Ninguém é, né, Elaine? Ninguém é, né? Nós temos as nossas manias, os nossos hábitos. Mas tem gente que é mais vaselina. Mas acho que, em geral, eu venho hoje, até com a maturidade, aprendendo algumas coisas que são muito fundamentais. Ser mais leve. Não, que ninguém muda ninguém. Que a gente tem que respeitar o outro com as diferenças e valorizar as qualidades. Tem coisas tem percepções que a maturidade vai trazendo, que vai facilitando, inclusive, as relações e vai proporcionando mais momentos plenos e menos momentos de conflitos. É o quarentão, né? Cabelos grisalhos. É outra história. Foi ótimo. Muito obrigada. É um prazer te conhecer. Prazer meu, prazer conhecer vocês duas. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Continuem compartilhando aí esse diálogo tão gostoso. Um papo descontraído para cada um contar um pouquinho da nossa cafezinho, a Três Corações. Um cappuccino. E até a próxima. Tchau, tchau.